Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos estudar as reações químicas. Então, as reações químicas são transformações que envolvem a quebra e a formação de ligações entre átomos, íons ou moléculas, resultando na formação de novas substâncias com propriedades diferentes das anteriores. Para que uma reação química ocorra entre duas substâncias, íons ou moléculas, que são os reagentes, eles devem entrar em contato uns com os outros. E geralmente essas substâncias elas têm que estar ou no estado gasoso, ou no estado líquido, ou no estado aquoso, onde vai haver a maior possibilidade de contato e a maior possibilidade de interação entre essas partículas. Deve formar compostos insolúveis precipitados, ou seja, a reação entre eles deve formar compostos insolúveis, formar eletrólitos fracos ou formar produtos gasosos, tá bom? Então, pessoal, as reações químicas elas são representadas de forma simbólica através de uma equação química. Ou seja, a equação química é a representação de uma reação química no papel. Então, existem várias partes de uma equação química. Vamos identificar agora cada uma delas. Em uma reação química, eu vou ter que identificar todos os espécimes que estão reagindo. No exemplo aqui, A, C e A produzindo AC. A, C e AC. São os íons, os átomos ou moléculas que estão interagindo entre si. Tá bom? A gente tem uma seta que ela vai indicar o caminho da reação. No caso aqui, a reação está se processando da esquerda para a direita. Na esquerda, a gente tem os reagentes e na direita, a gente tem os produtos. Além disso, para cada espécime, aqui embaixo, eu vou dizer o estado de agregação desse espécime, que pode ser sólido, líquido, aquoso, gasoso. No nosso caso aqui, todos são gasosos. E a gente tem também um número na frente de cada um deles. Esse número, também chamado de coeficiente, ele representa a quantidade. Por exemplo, eu tenho aqui um átomo de A, ou um íon A, ou uma molécula de A. Além de representar essa quantidade, eles mantêm uma proporção entre si. Tá bom? Então, aqui no caso, eu tenho a proporção em número de mols. 1 mol de A reage com 2 mols de C, produzindo 3 mols de AC. Então, além de indicar a quantidade que eu tenho de cada um dos espécimes, ele vai manter uma proporção entre eles. Eletrólitos são substâncias, quando dissolvidas em água, elas são capazes de liberar íons, tornando a água condutora de eletricidade. Tá bom? Então, a gente tem os compostos iônicos, que quando dissolvidos em água, eles sofrem um processo chamado de dissociação. Apenas os íons se separam. Aqui o processo de dissociação. Enquanto que nos compostos moleculares, quando eu adiciono a um composto molecular, esse composto vai sofrer um processo de quebra da molécula, formando íons. O nome desse processo é ionização. Aqui a gente tem um exemplo de uma dissociação, onde o cloreto de sódio sólido em contato com a água, onde apenas esses íons, quando interagirem com a água, vão se separar, tá bom? O nome disso é dissociação. Enquanto que no composto molecular, no caso aqui o cloreto de hidrogênio gasoso, em contato com a água, as moléculas de água vão interagir com o cloreto de hidrogênio e vai quebrar essa ligação entre o cloro e o hidrogênio, formando íons. O íon hidroxônio, H3O+, e o íon cloreto, Cl-. Vamos ver alguns tipos de reações. A primeira delas é a reação de síntese, também chamada de adição. O nome já diz, é quando substâncias simples reagem entre si para formar uma substância composta. O exemplo aqui a gente tem uma substância simples A reagindo com a substância simples B, formando a substância composta B. Como a gente viu em aulas passadas, substância simples, tá bom? É formado por apenas um elemento, enquanto que as substâncias compostas, elas são formadas
por mais de um elemento. O exemplo a gente tem a água, a reação de formação da água, onde o H2 gasoso reage com o O2 gasoso para produzir H2O na forma líquida. E a proporção aqui são dois hidrogênios. Aqui a gente tem dois oxigênios, aqui a gente só tem um oxigênio. Então, para ficar um aqui, a gente coloca no meio. A proporção é essa. Por que é uma reação de síntese? Porque eu tenho uma substância simples, formada por apenas hidrogênio, reagindo com outra substância simples, formada por apenas oxigênio, produzindo uma substância composta, formada por hidrogênio e oxigênio. Essas reações, onde substâncias simples formam substâncias compostas, são chamadas de reação de adição ou síntese. Em seguida, a gente tem a reação de decomposição, que é o contrário da reação de síntese, onde substâncias compostas são quebradas em substâncias mais simples. Exemplo aqui, a gente tem um composto AB formando duas substâncias mais simples, formando a substância A e uma substância B. Como exemplo, a gente tem a decomposição do ácido carbônico H2CO3 aquoso sendo decomposto em CO2, gás carbônico gasoso, mais água líquida. Vou ter um H2, um CO2 e uma água. Essa é a reação de 1 para 1 para 1. Então, reação de decomposição. Eu tenho uma substância composta se transformando em duas substâncias mais simples. Continuam sendo substâncias compostas aqui, mas elas são mais simples do que a anterior. Esse tipo de reação é uma reação de decomposição, tá bom? Que é o inverso da reação de síntese. Reação de simples troca, também conhecida como de substituição ou deslocamento. Esta reação ela ocorre entre uma substância simples e uma substância composta, onde um elemento da substância composta é substituído pela substância simples. Como exemplo, a gente tem o cobre metálico reagindo com ácido nítrico, o cobre vai deslocar esse hidrogênio do ácido nítrico, formando nitrato de cobre mais gás hidrogênio. Bom, essa reação é a reação de substituição, porque olha o que está acontecendo aqui. Eu tenho o cobre metálico deslocando o hidrogênio, tirando o hidrogênio daqui e se ligando com nitrato, formando o nitrato de cobre e liberando gás hidrogênio. Tá bom? Na reação de dupla troca, substâncias compostas são quebradas e reorganizadas em outras substâncias compostas. O exemplo aqui, a gente tem um reagente AB reagindo com outro CD para produzir CB e AD. Observando, a gente percebe que apenas houve deslocamento de A, ele deixou de se ligar a B e passou a se ligar a D, e o C deixou de se ligar a D e passou a se ligar a B, formando C ligado a B e A ligado a D. Exemplo aí a gente tem o cloreto de sódio aquoso reagindo com o nitrato de prata, também aquoso, para produzir o cloreto de prata sólido mais o nitrato de sódio. Por que essa reação acontece? Porque, como eu falei lá para vocês, uma reação ela ocorre quando eu tenho, por exemplo, a formação de precipitado. A gente tem duas substâncias dissolvidas em água aqui. Quando eu reajo elas entre si,
eu vou formar uma substância que se precipita, que fica sólida. Então, quando eu tenho a formação de precipitado, eu tenho certeza que essa mistura entre o cloreto de sódio e o nitrato de prata vai reagir, tá bom? E essa reação onde o sódio deslocou a prata, fazendo com que a prata se ligue ao cloreto e o sódio se ligue ao nitrato, essa reação é a reação de dupla troca. Outra reação muito comum é a reação de neutralização, onde um ácido reage com a base para produzir sal e água. Sempre, as reações de neutralização são reações entre ácidos e bases para produzir sal e água. Um exemplo aqui, a gente tem um ácido genérico HA e temos uma base genérica MOH. Esse A significa que o hidrogênio está ligado a um metal e esse MOH significa que a hidroxila está ligada ao metal. Preste bem atenção, o metal da base vai se ligar ao ametal do ácido, formando o Ma. A metal do ácido mais metal da base, isso aqui é um sal, e liberando água. Um exemplo, a gente tem o ácido clorídrico reagindo com o hidróxido de sódio, vai produzir o sódio do ácido da base, com o cloro do ácido, vai produzir cloreto de sódio mais água. A hidroxila da base com o hidrogênio do ácido vai produzir água. Isso aqui é uma reação de neutralização, reações entre ácidos e bases. Um outro tipo de reação muito importante para vocês da biologia são as reações de combustão, onde um combustível qualquer vai reagir com o O2, que é chamado de comburente, e vai produzir gás carbônico e água. Liberando, pessoal, calor, tá bom? O exemplo para vocês da biologia é a glicose reagindo com o oxigênio vai produzir gás carbônico, água e energia na forma de calor. A gente tem 6 carbonos aqui a gente só tem um, então coloca 6 aqui e 1 aqui. A gente tem 12 hidrogênios, aqui a gente só tem 2, então coloca 6, 6 vezes 2, 12. Aqui tem 1, 12 está certo. Vamos contar os oxigênios. Aqui a gente tem 12, 6 vezes 2, 12, mais 6, 18. Aqui a gente só tem 2, mais 6, 8. Então, para ficar 18, a gente coloca 6 aqui, ó. 2 vezes 6, 12, mais 6, 18. Essa reação está balanceada. Essa reação aqui de combustão, ela acontece a nível celular, é chamada de respiração celular. Essa energia é liberada e o inverso dessa equação de combustão, nesse caso aqui da glicose, é a fotossíntese. Só inverter a equação, ó. O gás carbônico reagindo com a água, vai produzir a glicose e oxigênio. Preste atenção. Para que essa reação aconteça, eu preciso da energia do Sol. Essa reação é a reação de fotossíntese. Então, pessoal, por hoje é só. Até a nossa próxima aula.